Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que trata do tema Quem domina a sua mente. Esta lição ela tem como base o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4 ao 9. Hoje nós vamos estudar, de acordo com a carta de Filipenses, sobre a mente no contexto bíblico e conceituar a expressão mente de Cristo. Amados irmãos, estudaremos sobre a carta de Filipenses, dentro do assunto sobre a mente, no tópico de número 2, de acordo com o contexto bíblico. E também estudaremos a mente de Cristo dentro do contexto da mente humana. Como é que ela se coloca? Amados irmãos, o tema muito proveitoso para todos nós, quando nós vamos estudar na lição de hoje, sobre a mente humana. Então, nós temos um desenho, logo de início, para mostrar para os irmãos, como será a nossa aula hoje. A nossa aula hoje é sobre o homem, a mente humana, e de acordo com os textos bíblicos, como ela funciona. Queridos amados irmãos, na introdução, no primeiro tópico, segundo, terceiro tópico, nós vamos ver que o homem é um ser tricótomo. Por quê? Porque vai mostrar as divisões de acordo com os outros textos da Bíblia, conforme diz Filipenses, Colossenses, Hebreus e também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde fala que o homem está dividido em espírito, alma e corpo. E a pergunta é: como funciona a mente em todos os seres humanos? Então essa pergunta, ela vai ser respondida de acordo com a nossa lição. Por que as pessoas erram e também acertam? Porque umas têm desejo e outras não têm desejo. Umas triunfam e outras são derrotadas. Então, o campo de batalha, nós vamos estudar, é a mente humana. E de acordo com a nossa lição, que nós vamos estudar, sobre a tricotomia humana. Por que tricotomia? Porque a divisão está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23. O espírito, a alma e o corpo. Está aqui no texto bíblico. Só que nós temos duas partes espirituais, 2/3. Essa parte espiritual, ela se divide em duas, mas a essência é uma só, espiritual. E nós temos a essência física. Então, a essência física é 1/3. Então, de acordo com a tricotomia do homem, nós podemos ver o quê? O homem natural, psicológico, o homem que, dentro da lição que nós vamos estudar, será essa parte aqui, ó. Essa parte da divisão entre a alma e o corpo. Então, eu tenho uma lâmpada aqui que funciona como uma mente. Então, onde é que eu vejo essa parte? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Conforme diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem 2 gumes. Ela corta para cá e ela corta para cá. Glória a Deus. Ó. Então ela corta para o lado do coração e ela corta para o lado da mente.
Então nós podemos ver que o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela penetra até a divisão. Então tem uma divisão entre o espírito e a alma. Então, entre o espírito e a alma, a unidade aqui, essa unidade é o quê? O coração. Então, entre a alma e o corpo, a unidade é o quê? A mente. Então eu percebo, meus irmãos, que, de acordo com Hebreus 4 e 12, está escrito que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, a divisão que se encontra é o coração. Por quê? Porque a palavra de Deus quer estar no coração do ser humano. Com isso, ela também penetra, presta atenção, nas divisões entre a alma e o corpo, porque ela vai até as juntas e medulas, aptas para discernir o pensamento e intenções do coração. Então, mais uma vez, nós temos aqui, no texto de Hebreus 4 e 12, pensamento, pensar, mente. Então, a mente fica entre a alma e o corpo. Por quê? Porque o homem, ele é regido pela parte psicológica e o somático, soma. Então eu tenho um psique e tenho o soma. O soma é o corpo, palavra grega. Então, psicossomático. Essa parte de cima, a casa de cima que nós temos aqui, nós vemos que é um lugar para a habitação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita no espírito humano se ele decidir. Então tem uma saga de cima para baixo. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando o homem crê, ele quer exatamente chegar no coração, na mente, na alma e no corpo. Com isso, meus amados irmãos, a gente logo percebe aqui que a alma do ser humano, ela não manda. Presta atenção aqui, Ela não manda no sentido, por quê? Porque ela tem ela tem o quê? O intelecto, o sentimento e a vontade, que está debaixo do controle da mente. Então, o Siri da alma, a personalidade, ela tem 3 atributos: inteligência, sentimento e vontade. Então, nesses atributos estão debaixo do controle da mente. Então, a mente é o governante. A mente é carnal. Por isso, quando a gente diz que o homem é carnal, porque ele é regido pela mente, debaixo de uma lei, chamada leis dos instintos humanos. Então, esses instintos aqui é quem determina a mente seguir o padrão. Por isso que essa parte de cima, o homem carnal não quer nem saber. O homem natural não quer nem saber. Então ele esquece da parte de cima. Com isso, o Espírito Santo no homem natural fica de fora. Fica de fora por quê? Porque ele ainda não creu. E ele só passa a nascer de novo quando ele crer em Cristo. Então eu tenho o antes da cruz e o depois da cruz. O antes da cruz, o Espírito Santo está fora. Depois da cruz, se ele crê, o Espírito Santo fica dentro. Então, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente já ouve aquele que creu em Cristo. Já depois da cruz, ele já ouve dentro. Se ouvir uma voz audível, ouvindo no ouvido, é porque ele não nasceu de novo. É porque ele ainda não tem o Espírito Santo. Com isso a gente percebe, meus amados irmãos,
que sem o Espírito Santo, o seu espírito humano aqui, ó, o H, espírito humano, não manda coisa nenhuma. Ele não tem vontade sem o Espírito Santo. Ele não tem inteligência sem o Espírito Santo. Ele não tem, o que mais? Sentimento sem o Espírito Santo. Porque a personalidade do homem está aqui, ó, nessa parte do meio. Então o homem é tricótomo, tripartido, espírito, alma e corpo, certo? Mas cada um tem o seu significado. Como o espírito humano é desprovido de personalidade, ele depende de Deus. Mas a alma, ela quer fazer as coisas sozinha, debaixo da mente. Então a mente é o governante. E a alma tem os seus gerentes. Gerente 1, gerente 2, gerente 3. A inteligência, o sentimento e a vontade. Com isso fica debaixo aqui, ó, dessa mente. Então, meus irmãos, a gente percebe que o espírito humano sem o Espírito Santo é que nem Maria vai com as outras. Então, depende do Espírito de Deus para ser um homem espiritual. Para a alma não mandar coisa nenhuma. Para a mente deixar de ser carnal. Para o corpo deixar de ser profano. Então, o Espírito Santo que entra no nosso espírito humano, é ele quem faz a alma se render. É ele que faz o corpo ser batizado. Batizado nas águas e com o Espírito Santo. Então, toda a vida humana depende da ação do Espírito Santo para ter a mente de Cristo, para ter a vontade de Deus e para ter o sentimento de Cristo, conforme diz Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a essência espiritual, essa parte aqui, ó, é uma só. Mas Hebreus 4:12 diz que ela está dividida por causa que une os dois é o coração. Mas a palavra de Deus chega lá. O que a gente percebe é o seguinte, é que, embora o homem possa agir sozinho na carne, alma e corpo, mesmo ele sendo crente, por quê? Porque ele faz um bloqueio aqui. Se ele faz um bloqueio aqui, o Espírito Santo não passa. Ele fica só advertindo, ele fica só dizendo, falando, mas ele fica entristecendo. O homem entristece o Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo, ele passa a fazer um bloqueio. Por isso que Paulo vai falar que o homem precisa ter o coração circuncidado. Ou seja, o homem precisa que o coração dele seja partido. O coração do homem precisa ser partido. Precisa ser circuncidado. Por quê? Porque assim o Espírito Santo de Deus vai ter acesso à alma. E assim, meus irmãos, a alma que quer ter o controle total debaixo da mente, o Espírito Santo vai regenerar a alma, porque a alma não nasce de novo. Quem nasce de novo é o espírito humano, porque Paulo diz que o meu espírito testifica como o Espírito de Deus, que sou filho de Deus. A alma passa a se regenerar. Então, a mente que é carnal, pelo Espírito Santo agora é transformada. Transformai as vossas mentes pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:12. Então, com isso a gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele vai transformar o homem para quê? O homem não tem intelecto, sentimento e vontade? Então o Espírito Santo traz a vontade de Deus para a vontade do homem. Então, por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mesmo ele tendo a sua vontade própria, ele diz, eu faço a vontade de Deus. Então, com isso, o Espírito Santo faz isso.
Por isso que nós não somos profanos. Nós não vivemos no pecado. Porque o Espírito Santo tirou a nossa vontade, entre aspas, e colocou a vontade de Deus. Não é que a gente decida o contrário da vontade de Deus. Não decida. É claro que nós decidimos. Porque o Espírito Santo, ele não habita aqui na alma. Ele enche a alma. Ele regenera a alma. Ele habita no espírito humano. Porque se habitasse na alma, havia uma possessão. Então, como o Espírito Santo não quer trabalhar de uma forma de possessão, ele não gosta disso, ele trabalha enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, por isso, meus irmãos, Paulo vai dizer, não vivo mais eu. Por que não vivo mais eu? Porque o sentimento, o intelecto e a vontade, agora, tem a mente de Cristo, a mente, a inteligência, o intelecto do homem está sujeito à mente de Cristo. Ele pensa como Cristo. Ele agora tem a vontade de Deus. A sua própria vontade agora é morta. Porque a vontade de Deus é superior. Porque essa casa de 3 cômodos, a superior é de cima. Se não tivesse Deus, ele era totalmente carnal. Como ele tem Deus, então a parte maior é a parte do Santíssimo. É a parte de cima, que rege a alma e que rege o corpo. Sem o Espírito de Deus, a alma vai reger o corpo independente. E pode ter certeza que a alma e o corpo, fazendo tudo isso, que é o homem carnal, que a gente chama do homem carnal, a vida só alma e o corpo, e não está nem aí para a parte de cima do Espírito Santo, que está no seu espírito humano, com isso, esta alma precisa se submeter. Sem a submissão a Deus, não é isso que Tiago diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. É importante a alma se sujeitar. Eis a razão dos bloqueios para que o Espírito Santo chegue na alma, enchendo, glória a Deus. E também um segundo bloqueio, a mente. Esses bloqueios acontecem, irmãos, por decisão da carne, do homem vivendo o seu eu, a sua mente comandante, através das leis, dos instintos de reprodução, aquisição. Então, ele vive, se ele não tiver exatamente submissão a Deus, ele vive só na carne. Só na carne. Então, a gente percebe nesse momento aqui, meus irmãos, o que? Ele precisa ouvir. Esse corpo aqui, ele tem uma orelha. Então, ele tem uma orelha aqui que precisa ouvir a palavra de Deus. Certo? Ele precisa ouvir a palavra de Deus. O que é que vai acontecer? A mente dele vai ser confrontado com as verdades da palavra de Deus. E todas as pessoas que são confrontadas com verdades, não tem esse. Ele se humilha. Glória a Deus. As verdades da palavra de Deus faz com que o homem pecador se humilhe. E ele ouvindo isso, a mente passa a se quebrantar. Então, por isso que tem uma abertura, porque quando ele crê, ele abre a mente para poder a palavra de Deus ir à alma. E a alma, quando chega à noite, que o corpo dorme, a alma fica lá, a alma fica aceitando a palavra que foi ministrada durante a noite, e a alma, ela aceita e guarda no coração. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Só assim, a pessoa está salva. Então ela fica salva porque ouve e crê. O bloqueio é aberto, é retirado, porque o Espírito Santo tem acesso à alma, e a alma se rende, e a palavra chega no coração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vê esse quebrantamento, porque a mente se racha. Glória a Deus.
Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça pedra. Bate até que se abre. Mas é terrível o homem carnal. É muito similar o homem carnal com o homem natural. Porque o homem natural, Jesus está lá de fora, batendo para poder entrar na vida dele. Como o homem carnal é aquele homem que aceitou a Cristo, mas ainda continua nas mesmas práticas, o que é que acontece? Ele aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, mas ele ainda não deixou de ser carnal, porque ele vive nas mesmas práticas, a alma e o corpo. Então a parte de cima, ele bloqueou aqui, ó, com as suas ações, com as suas atitudes. A alma com a sua inteligência, sentimento e vontade totalmente carnal, por causa das leis dos instintos que levaram à lei do pecado. E se não tiver cuidado, ele morre. Porque o pecado consumado gera morte. Com isso a gente percebe, meus irmãos, o quê? O ouvido precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus está batendo. E ele tem que dar ouvido para que a palavra de Deus entre. Nós encontramos nas Escrituras que se o teu olho direito pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor entrar com o olho no céu do que com os dois e ir para o inferno. Então, com isso, a gente percebe o quê? Que o olho direito é essa parte carnal. Arranca essa parte que faz pecar. Não é o olho em si, mas é a carne. Tira essa parte. Não deixe a alma dominar o teu corpo pela tua mente. Mas ande pelo Espírito, cheio do Espírito de Deus. Então, o olho direito tem que ser arrancado. A carne tem que ser arrancada. Queridos amados irmãos, vejam o que é que acontece mais aqui, ó. Presta atenção. Segundo a Bíblia, nós vemos na nossa lição, a mente, ela fala sobre a faculdade psicológica racional, é ela que decide. Então, Romanos capítulo 7, versículo 25, conforme está aí na nossa lição, no tópico de número 2, vai falar que com a mente sou escravo da lei, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Irmãos, isso aqui não é uma afirmação. Isso aqui não é uma afirmação de que o crente pode viver com a mente servindo a Deus e com a carne servindo a lei do pecado. Não. Veja uma outra tradução para melhor compreender. De boa mente servirei a lei de Deus, mas se escolher servir a Deus com a carne, servirei a lei do pecado. Quer dizer, o texto está bem claro que é uma escolha que a pessoa faz para servir. Se eu escolher com a minha mente decidir servir a Deus, então é uma escolha que é oposta a outra escolha se eu decidir também servir com a carne. Na verdade, quando a pessoa serve a Deus, mais, e vai servir a carne, menos. Na matemática, mais comendo dá menos. Então não serve a Deus. Não tem como a pessoa agradar a Deus e a carne. Por isso que Jesus considera um relacionamento desse como adúltero, infidelidade. Deus não aceita esse casamento misto. Deus não tem duas esposas. Deus só tem uma esposa, a noiva do Cordeiro. Queridos irmãos, presta atenção. Estamos encerrando a nossa aula. Nós podemos ver que a mente, ela se quebranta. E há uma humilhação verdadeira. Por quê? Porque a mente, meus irmãos, ela creu na mensagem. Ela estava aguardando o pregador chamar
para aceitar Jesus. Muitas das vezes o pregador não convida ninguém, entrega a mensagem, entrega o microfone, termina o culto, não tem mensagem, mas a mente está esperando, a mente do pecador está aguardando o apelo. É muito importante o apelo, meus amados, porque a mente aguarda o apelo. Jesus não fez o apelo quando estava ministrando, e muitas das vezes passava e dizia, segue-me tu. Tem que fazer o apelo. A mente está esperando que a pessoa faça o apelo. E assim ela decide se vai ou se não vai. Glória a Deus. Meus irmãos, esta carne aqui, ela só consegue vencer quando nós o alimentamos. Um certo homem tinha um cachorro, tipo da carne. Alimentava o cachorro com 10 quilos de carne, 20 quilos de carne, perdeu toda a sua fortuna alimentando o cachorro. O cachorro ficando gordão, e agora ele foi tentar vender o cachorro no meio da rua, ninguém queria comprá-lo. Chegou em casa, foi dormir, teve um sonho. E que nesse sonho chegava uma pombinha lá no quarto dele, e ali ele colocava a mão para ver se ela vinha, ela não vinha. Depois ele colocou um carocinho de arroz, ela chegou na mão dele. Uma voz dizia, olha, você precisa se libertar dessa carne, desse cachorro. Você tem que alimentar a pombinha e não o cachorro. Deixa o cachorro morrer de fome, deixa a carne morrer de fome. Com isso, ele se acordou. No outro dia, ele foi levar o cachorro para vender no meio da rua e ninguém queria comprar aquele cachorro. Mais uma vez, quando ele volta, agora em realidade e não mais em sonho, quando ele abre o quarto, ele vê uma pombinha e se lembra do sonho. E de repente aquele cachorro grandão quis matar a pombinha, despenou a pombinha, quebrou exatamente a perninha da pombinha, e ali ele se lembrou do sonho. Quando ele se lembrou do sonho, ele começou a cuidar daquela pombinha, colocou a tala, e ela foi criando, depois da alimentação, asas, e ali ela já começou a voar, e o cachorro morrendo de fome, sem nenhuma alimentação. E ele só cuidando da pombinha. De repente ela já voava, já sentava em cima do cachorro. E o cachorro morrendo, magro, sem mais fazer nada. Este é o moral da nossa história. Temos que alimentar a parte de cima. Essa parte espiritual, que muitas pessoas só vão à igreja aos domingos e esquece que essa parte espiritual de cima é mais importante, porque é ela que vai conduzir a alma à regeneração, o corpo à santificação. Precisamos alimentar o nosso espírito com a presença de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, todas as vezes a gente vê as pessoas chorando porque a mente se quebranta. A mente se quebranta. As pessoas choram no culto. E muitas das vezes, muitas lágrimas. Com certeza, nós não queremos falar somente nisso, mas também estas lágrimas acompanham com atos. Muitas pessoas estão chorando, mas é de alegria, porque sabe que vai fazer, porque Deus entrou no seu coração. Com isso, as lágrimas representam o sangue da alma. É importante isso, irmãos, porque muitas pessoas não estão nem aí, nem choram, nem nada. É claro que tem que acompanhar com atos, mas é importante o quebrantamento. Glória a Deus. Quebrantai-vos. Tem pessoas muito duras, irmão, mas precisa de quebrantamento. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Com isso a gente continua aqui mostrando que quando o Espírito Santo de Deus entra na alma, entra no espírito humano, melhor dizendo, para chegar a encher a alma e conduzir o corpo
Está pensando o que a alma quer? A alma estava em sociedade com o coração. A alma farriava quando ela não tinha o Espírito Santo. Isso antes da cruz, quando o Espírito Santo estava fora. Então era a alma que tinha uma sociedade com o coração. E o coração era enganoso, falso, mentiroso. Então a alma perdida totalmente. E agora, depois da cruz, o coração está limpo, está diferente, e a alma agora já fica triste. Por quê? Porque quer fazer as coisas e o coração agora condena a alma. Glória a Deus. O que é isso, irmãos? O novo nascimento. Para poder transformar a mente. A alma se regenera. Porque o Espírito Santo chega e diz para a alma que ela precisa obedecer. Ela precisa se sujeitar. Porque a mente está mundana. A mente está com os instintos carnais. Prostituição. Então, meus irmãos, é importante o Espírito Santo estar na casa de cima para conduzir a alma à regeneração, se recuperar. Glória a Deus. Então, limpa o coração, a gente vê que a alma agora vai ter que ouvir a voz do Espírito de Deus que já está aqui no coração. Vai para o culto, rapaz. Você agora é crente. Vai para a escola dominical. Você agora é salvo. Vai aprender a palavra de Deus nos cultos de ensino, porque você agora é um homem, um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, com isso, os conflitos surgirão no dia a dia. Os conflitos surgirão porque a alma não quer se sujeitar. Por isso que tem a luta travada num menino na fé, naquele que nasceu de novo. O coração diz, é para querer. A alma, não quero. A alma outra vez diz, eu não quero. E aí o coração diz, eu quero. Então a luta travada, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer salvá-lo. Por isso que tem essa luta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa aula extra, continuando com esses mesmos detalhes, com mais desenhos e também com mais aprofundamento da nossa lição. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.